o sintoma. Então, eu vou falar, não trouxe muitas coisas, porque eu quero escutar vocês também. No nosso último encontro, eu não sei exatamente quem estava aqui, mas a gente falou bastante sobre as três identificações que estão no capítulo 7 da Psicologia das Massas e Análise do Eu. Então, eu queria fazer assim uma retrospectiva para vocês entenderem da onde que eu parti, né? Alexandre, você bota os slides para mim aí? São os mesmos que eu usei da outra vez, tá? É só para a gente perpassar pelas identificações. Esse não, pode passar. Seu Madruga nas redes sociais. Pode passar, Alexandre. Pode passar também esse. Tá todo mundo conseguindo ver? Nossa, eu aqui no. Agora ficou melhor para mim. Então, essa primeira identificação, que é a identificação por incorporação, o Freud, ele vai dizer que é a matriz para todas as outras identificações, né? Então, é a ligação afetiva com o objeto. Ele vai dizer assim: a psicanálise conhece a identificação como a mais primitiva exteriorização de uma ligação afetiva com outra pessoa. Então, é a primeira forma da pulsão. Freud chama essa identificação de incorporação, e é aqui que se instaura um interior e um exterior. É onde se faz corpo. Então, o nosso eu, ele tem origem sempre num laço identificatório inconsciente com o outro. E é a partir dessa identificação primária que os nossos primeiros investimentos no mundo serão feitos e a nossa noção de eu começa a se esboçar. Para Lacan, ele vai chamar essa identificação de identificação real ao outro real. Pode passar, Lê. Está no segundo. Pode passar isso também. A segunda identificação é o traço nário, um traço de pura diferença, que marca a divisão do sujeito pela linguagem por conta da incorporação dos traços que vão marcando o corpo do sujeito. Temos a origem do sujeito do inconsciente. Então, as identificações apontam sobre como os elementos, né, vindos dos outros que nos marcaram, como isso nos afeta, né? Então, é aqui também é, que eu li muito sobre isso, né? Isso está no Freud, isso está assim, em todas as pessoas que fazem a leitura do Freud e do Lacan, que é aqui que se dá a construção da fantasia na análise, nesse segundo tempo, né? Pode passar, Alexandre. E a terceira forma de identificação são as identificações por contágio, a identificação histérica. É quando entre meu eu e o eu do outro coincide num determinado ponto. Então, é quando eu posso ou quero me colocar na mesma situação que o outro. É como se fosse uma imitação, mas de forma inconsciente, né? Resumidamente, eu queria perpassar por isso bem rapidinho mesmo. A gente tem aí essas três identificações. E o que ficou para mim do nosso último encontro, pode tirar, Alexandre. Depois, se vocês quiserem esses slides, o Alê pode mandar. O que brilhou para mim do último encontro, o que ficou, né, que há um ponto de coincidência na segunda e na terceira identificação, que são as formações de sintomas. E junto a isso, não sei nem se ela está aí, Teresa Meloni, ela falou assim, em um determinado momento, o sintoma é real. E aí isso me intrigou, sabe? Eu falei assim, gente, chegou a hora de eu falar de fantasia e sintoma, porque a gente vê que há essa articulação, né? Em todos os livros tem essa articulação.
mas isso ainda não tinha aparecido para mim como alguma coisa que eu precisava procurar, né? Aí, ela está entrando agora, Teresa. Então, ela disse isso, sintoma é real. O que que é o sintoma para psicanálise? E a que problemática, né? A que problemática o sintoma nos conduz na clínica? Geralmente, quando se chega na análise, o que o sujeito quer é se livrar do sintoma, né? Acho que é uma frase do Lacan, ele diz assim: são inocentes dos que chegam para a análise. Eles querem se livrar no primeiro momento. Então, se eu chego com uma mudez, né, com uma impulsividade, com uma falta de concentração, com ansiedade, uma inabilidade social, um fracasso no amor, que é isso que a gente escuta, né, na clínica, o sujeito quer se livrar disso, porque isso faz ele sofrer, né? Então, o sintoma é aquilo que faz mal, mas que o sujeito não abre mão assim tão facilmente, né? Faz mal, mas ele fica um pouco agarrado ao sintoma. Então, o sintoma é gozo. É por onde temos acesso ao sujeito, porque é também um modo de expressão. É a expressão do que ele não consegue dizer. Exemplo disso são as histéricas, né? A fala em transferência mostra, assim, uma eficácia na resolução dos sintomas, né? Tinha lá a Dora, por exemplo, na O, com tosse, paralisias, e ao falar, o sintoma ele diluía um pouco, né? É, Então, o sintoma é aquele de novo, mas que para a gente é velho, né? Aquele de novo, mais velho. É a queixa, é uma fumaça no horizonte, é sinal de que há fogo, então, né? O fogo seria o sujeito dividido, porque o sintoma é uma formação do inconsciente. Para a psicanálise, o sintoma não é uma doença. Nós não temos um significado generalizável ou patológico do sintoma. Na medicina, a gente vê algo diferente, né? Então, se junta ali 5 ou 6 sintomas e se dá um determinado diagnóstico, por exemplo. Para a psicanálise, não é a verdade de uma doença orgânica. E para a medicina, o sintoma é a face de uma patologia. O significado do sintoma é sempre particular para a psicanálise. É particular porque o sintoma é um significante. Então, o que a gente sabe sobre o significante, né, e pensando ele nessa forma aí do sintoma, é uma mensagem que precisa ou que quer ser decifrada. O sujeito pode ter seu sofrimento legitimado mesmo sem ter uma nomeação de doença para ele, né? Numa análise, o analista não direcionará o tratamento pela via do sintoma. Este terá que fazer, a partir do desejo do psicanalista, com que o sujeito perceba que o outro que há em si é o seu código. Então, o sujeito passa, de alguma maneira, a se ver, né? O paciente, ao falar do outro, fala sobre si. Aí tem aquela frase do Freud, quando Pedro fala sobre Paulo, a gente sabe mais sobre Pedro do que de Paulo. Você quer falar, Tereza, agora? Tem que abrir o microfone. Eu ainda vou desenrolar, hein? Calma. Não, não. Só complementar o que você estava falando para dizer que o sintoma no nó ele está entre real e simbólico, e Isso. que é, na verdade, um sombreamento do simbólico no real, ou melhor, do real no simbólico, desculpa. Então, ele está entre. E a outra coisa que eu acho e é importante dizer que ele está referido ao gozo do outro.
quando você Vou estava falar falando sobre das isso. três, quando você estava falando das três identificações, não podemos esquecer que a segunda identificação, que é a identificação simbólica ao outro Isso, real, real. ela é retroativo à primeira, que é a identificação por incorporação. Isso. E, Eu e sempre comento esse detalhe. Quando a gente fala das identificações, a gente tem que pensar em tempos lógicos, né? Então, isso, não uma coisa que vem antes, depois essa, depois essa. Não é exato, cronológica. exato, Tem ali exato. um nó, né? Agora, E gente, eu vou mais, prosseguir. só um Melone quer falar instante, alguma só coisa para rápida? terminar, só para É terminar, só um mais ou menos. minutinho, só um Tá, minutinho. E fala. a segunda identificação é constitutiva do ideal de eu. Isso, Portanto, quando você chega, quando acontece a terceira, ali é que você tem a divisão subjetiva com a constituição da fantasia originária, que é impossível de alcançar. Era isso. isso que eu queria Vamos falar. avançar. Fala, Eu, Tereza. o meu caso é uma questão, fiquei na dúvida. Você falou, o sintoma é um significante. Depois você falou, e portanto ele pede uma decifração. Aí me veio a seguinte questão, que eu acho que a Tereza, de certa forma, tocou. Se ele pede decifração, ele é um significante ou um objeto? E a Tereza Pois é, colocou, vou fazer essa diferença. Vou mas fazer você. a diferença entre Mas, fantasia e sintoma. Sempre é não, essa não, brilhante. não, não, estou falando Vamos nada. com alma. Eu não estou falando nada de fantasia, você já disse que o sintoma é um significante, e eu estou querendo Isso. saber que eu acho que o significante ele não é um sintoma. Que o Então, sintoma, calma. o sintoma não. Você O está me botando sintoma é nervosa, não sígnico. me deixam falar, ninguém me Que deixa bom. falar. Meu Deus do céu. Então é melhor dizer para não falar, que eu começo a falar e não me deixo Ah, falar. então Fale, não fala, Tereza não fala, não fala que Meloni. eu vou falar, gente. É minha vez de falar. Depois Ah, vocês falam, tá? tá bom. Vamos lá. O sintoma é significante, ele está entre simbólico e real, como a Tereza falou. Vamos avançar. Aí eu pensei assim, é, o paciente, ao falar do outro, ele fala de si, né? Quando Pedro fala sobre Paulo, sabemos mais sobre Pedro do que de Paulo. E aí eu lembrei do sofisma dos três prisioneiros, porque eu acho que o Lacan, ele aponta isso, né? É, eu acho que, de certa forma, vamos lá, depois de colocar os discos ali nas costas de cada um dos três prisioneiros, eles vão ter que descobrir qual disco corresponde ao seu, né? Se é preto ou se é um disco branco, algo desse tipo. E aí eu fiquei pensando assim, é, se isso não nos dá uma pista para que o sujeito ele possa se perguntar, né? Como que eu me vejo diante do outro? Quais pistas esse outro me dá sobre mim, né? O que que pode ser lido aí? Então, o saber que a gente tem sobre a gente, ele passa sempre pelo campo do outro. E numa análise a gente, de alguma forma, aprende sobre isso, né? E aí tem uma coisa interessante para a gente pensar que o sintoma, ele só é sintoma analítico quando ele é confessado na análise, né? Como sintoma. Um sujeito que chega para análise e ele fica só na queixa, sem Sim, uma mas implicação de a minha si, nisso que psicanálise faz aqui. ele sofrer, então o sujeito que chega, né, na análise e fica na queixa sem uma implicação sobre o que ele tem a ver, né, com esse sofrimento, ele não vai conseguir fazer a subtração necessária que fará com que a mensagem que vem do outro de forma invertida possa ser lida. Aí eu lembrei, eu não achei onde está isso, mas eu lembrei que o Antônio Quiner, ele fala do sintomal, que o sujeito ele precisa passar do sintoma, né, que é isso, da queixa ao sintomal, a ele poder confessar de alguma maneira que ele tem alguma coisa a ver com aquele gozo ali do sintoma, né? No seminário 1, o Lacan ele vai dizer assim:
o sintoma é uma marca da história do sujeito. Então, gente, tem uma coisa interessante para a gente pensar. O sintoma, ao longo da obra do Lacan e do próprio Freud, eu acho que ele tem faces diferentes. A gente pode ler ele como mensagem, como significante, ou mais na sua vertente real, entende? Ou parece que ele vai se transformando ao longo de uma análise, até virar um parceiro, né? Ou seja, é para o sujeito a sua marca privada, sintoma. Quando falamos na formação de sintomas, na constituição subjetiva, nas três identificações, como eu mostrei lá no início, onde todas estão referidas ao real, estamos também dizendo que sintoma é um evento que se apresenta na linguagem. O primeiro sintoma é a fala. Eu ouvi isso de um vídeo da Teresa Nazar, que eu gostei bastante até. O sintoma é substituição, metáfora. Ele é, antes de tudo, um fenômeno linguageiro. Isso é o Lacan dizendo. Resultado do que se vê e do que se escuta no entorno do berço. A princípio e no princípio, ele não tem sentido, mas ele afeta o corpo. Os sintomas estão relacionados com as memórias corporais. Faz com que alguém privilegie certos orifícios, partes ou até órgãos do corpo. Para Freud, os sintomas, e aí é só a gente lembrar das histéricas, é o retorno do que está reprimido. É pura expressão do inconsciente. O sentido do sintoma é o real, na medida em que ele se atravessa aí para impedir que as coisas andem. Isso está num livro do Jacques Alain Miller, que é aquele O Osso de uma Análise. É a pedra no meio do caminho. O osso de uma análise. Rocha, Rochedo, não cessa de se escrever do real, sendo real o que volta sempre ao mesmo lugar. Chegar a esse osso, a chegar ao final da análise, mas peraí, o atravessamento do final da análise não é o do sintoma. O que está para o final da análise é o atravessamento da fantasia. É a análise do sintoma, a sua decifração e dos significantes, né? E do resto indecifrável que levará o sujeito à construção e ao atravessamento da fantasia. Construir e atravessar a fantasia é dar uns rolês do lado do nada. É ir ver o que está por trás. E o Lacan ele vai dizer assim: por trás não há nada. O sintoma ele é mais óbvio, ele é opaco. A fantasia se apresenta não se apresenta na sua obviedade. Ela tem uma lógica, ela é transparente, diferente do sintoma que é opaco. É transparente como fantasma. A fixação sintomática tem a ver com o modo como cada um se vê na fantasia do outro. É aqui que a gente pode ter notícias da demanda do outro e de como a gente tenta responder a isso, que é uma suposição. A fantasia é o mais escondido que se tem e o mais óbvio no nosso comportamento. É uma pena que a gente, antes de fazer a análise, não consiga, de alguma forma, se ver de fora, né? Se ver de um outro lugar para poder ver isso que é óbvio. E não é, né? É e não é. E o mais óbvio no nosso comportamento, justamente por tentarmos neuroticamente atender essa demanda do outro. Atravessamento da fantasia
é ter feito o percurso do tempo lógico das voltas do sintoma. Com a repetição, atravessamos a fantasia, mas não nos livramos da parte real, do resto indecifrável do sintoma. É isso? Não, peraí. O que fazer com isso? É o indecifrável que nos leva a inventar? É por ser indecifrável que o sujeito precisa, né, se reinventar a cada vez? E aí, me aconteceu uma história um tempo atrás. Tinha me acontecido uma. E que me veio estudando, tentando fazer essa diferença entre sintoma e fantasia. E como eu disse, eu acho que eu consegui entender um pouquinho que talvez a fantasia esteja mais ligada ao objeto, né? E o sintoma ao significante. Me veio uma lembrança de um momento que eu não estava nada bem, meio desamparada por conta de uma situação. E uma amiga chegou para mim e falou assim: Natália, não se preocupa, não. Vai chegar lá no final. E ela falava isso rindo. Vai chegar lá no final e vai estar cada uma de nós com um saco de farrapos. E quem sabe a gente vai saber o que fazer com isso. É isso, gente, que eu trouxe para a gente trabalhar. Natália, eu Fala, escrevi ali no vamos chat, lá, vamos ver. o chat é ótimo, no chat, eu acho que é uma coisa importante de dizer. A Tereza estava pontuando, a propósito de você dizer que o sintoma é significante, mas de fato não é. O sintoma, ele é sígnico, ele é o que representa algo para alguém. Aham. Portanto, ele não é significante, ele é signo. Mas, ô Tereza, eu não sei o que Apesar você de está querendo estar, dizer por só um instante, signico, né? ele é Mas signo, a é gente tem signo. acesso às formações do inconsciente não sem os significantes. Escute, nem tudo que está no inconsciente, né, e que vai se apresentar nas formações do inconsciente, nem tudo é significante. Há real no inconsciente. Sim, E justamente esse real do inconsciente tem a ver com a questão do sintoma. O sintoma é o modo como você capta algo do outro, do seu outro, aquilo que é enigmático. E que tudo bem, para você pensar em deciframento, você está pensando em deciframento significante. Mas há um ponto real do sintoma que não sim. cede ao deciframento. Mas Tereza, sobre isso, né? No final da minha fala, eu estou questionando exatamente isso. Tá O que que a bom, gente faz com esse osso? Tem algo tá que é bom. irredutível, Depois que Sim. né? vocês falarem tudo, vocês vão deixar alguma coisa para falar? Deixa a Calma aí, Tereza falar. brincadeira, pode falar. Não, porque vocês já falaram quase tudo, já falaram até do que eu falei. Você Agradeço. entende? Eu tentei fazer esse percurso de ir, de Calma, ir você falou calma. decantando o sintoma. Querida, olha, calma. Amiga, amiga, Ah, amiga. Olha só, querida, isso que você trabalhou é osso de roer. Eu discordo, inclusive, da citação que você fez do Miller. Então, não me leve você a mal. discorda como assim? Você falou coisas que, assim, primeiro essa questão que a Tereza tomou na minha fala. É, o fato de você ter tomado o sintoma como uma formação do inconsciente, o sintoma ele tem face, ele se apresenta como formação do inconsciente. Mas, para você trabalhar a relação do sintoma com a fantasia fundamental e com o fantasma, portanto, você não pode pegar o sintoma pela sua face, ou seja, pelas formações do inconsciente, que você disse muito bem, são abordadas pela vida significante. Mas
isso não é a maneira como você vai trabalhar a, a, a questão do sintoma como estrutura. Ele, como estrutura, é sígnico, tá? Tanto que você disse, ele pede decifração. E por isso ele Mas está isso muito mais. você não falou, quem falou fui eu. É, bom, meu Deus do céu, nós estamos falando da mesma Sim, coisa. Então, é ok. evidente que a gente vai se esbarrar, mas, entendeu? Eu Normal. até louvo o que você falou. Então, o sintoma está apontado muito mais para essa via do objeto. A fórmula, a fantasia, em termos de estrutura, se você está trabalhando sintoma com fantasia, você não pode trabalhar pelas vias da formação do inconsciente, você tem que trabalhar pela via da estrutura. E na estrutura, a fantasia aparece entre um significante e outro, tá? E o sintoma vai se debruçar em cima dessa formulação da fantasia. É a formulação da fantasia, e aí você abordou umas coisas muito interessantes. Foi Eu pena estou muito impressionada com uma coisa. que eu não pude Porque colocar isso. Espera você um instantinho no meio da está com frase. uma fala Espera que um eu acho instantinho. que eu passei sobre isso. Eu estou aqui assim. Você estava aqui no início? Olha só, deixa eu te dizer, eu estava no meio da frase para dizer exatamente isso. Você abordou essas questões todas, é o que eu ia dizer quando você me interrompeu. Você abordou essas questões todas, mas você abordou essas questões todas a partir da visão do sintoma na via do significante, que é a via das formações. Então, ficou, a meu ver, ficou um pouco prejudicado, um pouco confuso, embora você tenha abordado. Tá? Não estou dizendo que você não Você abordou, não. sabe, Teresa, Eu que mesmo disse, você disse, o sintoma pede decifração. Né? eu disse. Outra coisa que você Teresa, disse, espera um instantinho, você disse que me deu a palavra, não deu. Deu ou não deu? Outra coisa que você bem, disse é o seguinte, o significante é uma metáfora. Então, você está tomando aí, o sintoma é uma metáfora, você disse, o significante e disse metáfora. O isso. sintoma, como metáfora, também tem a ver com a posição estrutural do sintoma, a função do sintoma. Aí, quando você diz os sintomas, se você prestar atenção no seu texto, os sintomas, você bota no plural, você já está tomando pelas diferentes formas de formação do inconsciente, as formas, as faces do sintoma, entendeu? Eu acho que essa diferença que eu estou querendo te apontar, que era importante você retomar. Tomar Legal. enquanto Isso dos estrutura, sintomas, eu vou retomar. Agora, deixa eu te falar, você sabe por que que eu trouxe a minha fala hoje sobre o sintoma? a partir de uma coisa que eu te mandei. A partir de uma coisa que você falou. Você falou no meu último grupo, e aí eu não lembro exatamente porque você falou assim, o sintoma é real, e aquilo ficou para mim. Porque eu estava trabalhando as identificações, ou seja, a constituição do sujeito, né? E aí eu estava ali trabalhando que a segunda e a terceira identificação estão ligadas à formação dos sintomas, né? E, e essa Essas, sua fala me deu essa curiosidade do sintoma na estrutura mesmo. Foi isso que eu fui atrás. o Mas não sintoma, sem querer sintoma é entender. real, real, simbólico e imaginário. É, Estou discordando de mim mesma. O sintoma é é, real, e outra coisa, real, assim, simbólico você e falou imaginário. dos 8 sintomas. Quando nós somos marcados na subjetividade, né, pelos outros que estão ao redor do berço, não é um significante, gente, não é um, né? É um enxame. Sim. É um enxame. É um Então, não sei enxame se de está errado a significante. gente dizer os sintomas. Eu Entende? não estou dizendo Quem que esteja fala, errado, eu estou também dizendo não que sei. quando você fala os sintomas, que eu acho que está certo, você está tomando as formações do inconsciente, sintomas como formações do E inconsciente. é uma Olha, via de acesso, né? mas é uma via de acesso que não te permite trabalhar o sintoma enquanto estrutura, entendeu? Ela te leva para Aí um não lugar. sei. Aí é que está, é isso que eu estou trazendo. É isso que eu estou trazendo. Porque a gente só tem acesso ao inconsciente, né? Assim, numa análise, através dessas formações.
do certo. inconsciente, ato falho, sintoma, né? Então, de Mas alguma maneira, é sem o significante. Eu como acho Teresa que o disse, nem sintoma tudo, tem a ver com a mensagem. como Teresa Mazar disse, nem tudo no inconsciente é acessível pelo simbólico. Sim, Tereza, tá. Então, me dá um exemplo de alguma coisa real, sem perpassar pelo significante para nós humanos. Para mim, tudo passa, gente. A Eu nossa não leitura posso dar. passa pelo Olha significante. só, quando você pede um exemplo, você está pedindo que eu aborde pela via do significante. É, E não tem outro jeito. Mas eu estou dizendo a você, e Teresa Nazar acabou de dizer, que nem tudo é acessível pelo significante. Há algo de Sim. real no sintoma que não se decifra. É por isso Olha, que ele quis decifrar. você me fez lembrar de um exemplo bobo, tá? De como a gente sempre vai buscar a via do significante até para dizer do real, né? Porque é a via que a gente tem, digamos assim. Teve uma vez, gente, tem anos atrás, que tinha morrido, acho que era um tio do meu marido, alguma coisa assim. Estava eu e ele em casa, e aí, de repente, um livro caiu da estante, sabe? Aí a gente, cara, o que que é aquilo? É um livro que caiu da estante, uma coisa sem explicação, quase uma coisa real, assim. O que que é isso? Como é que cai o livro da estante? E aí eu contei isso na análise, e muito rapidamente veio o sentido, sabe? Um sentido bobo. Será que foi o tio, né? Que veio do além. Será que foi um vento que bateu? E eu lembro da minha analista falar assim, mas não consegue, né? Ficar sem um sentido, né? Para aquilo que é esquisito. Enfim. Fala, Helena. Só lembrei disso agora, gente. Fala, Helena. Bom, eu estava acompanhando o raciocínio da Natália e achando que estava indo bem. Mas aí entraram algumas coisas que às vezes me parece que não precisavam ser nesse momento. Aí, para as duas Terezas, isso ocorre com frequência aqui na escola. Porque ela está falando a partir de coisas que ela estudou naquele momento, trazendo pontos. E uma questão que eu fiquei é com esse sígnico, né? Eu estudei na teoria da comunicação e eu sei que Lacan subverteu a maneira como a linguística foi apresentada, mas a base da teoria da comunicação é a linguística. Então, eu estudei muito isso. E sígnico não existe. Não existe nem dicionarizado, né? A minha colega Ana Paula Prato, que também vem da comunicação, deve saber muito bem disso também, né? Então, o signo é aquilo que representa uma coisa para outra coisa, né? E a gente pode dizer de uma certa maneira que são os vocábulos criados, né? O signo ele parte de uma invenção. Ele é, como se diz, é, aceita-se um acordo sobre aquilo. Então isso vai se chamar tal coisa. Então isso é um signo. Quando vocês dizem que é um sígnico, o que que vocês querem dizer? Qualquer das duas Terezas que queira falar, porque as Eu duas estou falaram disso. querendo, fui eu que disse primeiro, eu estou querendo dizer o que Lacan diz no RSI, quando ele está falando do noborromiano, ele diz do sintoma, e ele fala que o sintoma neurótico é aquilo, o sintoma neurótico enquanto tal, ele não é significante, ele está entre o real e o simbólico. Portanto, ele é sígnico. Ele diz literalmente sígnico no sentido de signo. Ele é um signo. Isso. Signo é o que é uma coisa que representa algo Isso. para alguém. É um Deixa eu signo. terminar. Você me fez uma pergunta, deixa eu terminar. Não, é só Na que queria esclarecer. singularidade, na Hum, singularidade de cada sujeito, não é para todos. Para aquele sujeito, aquele traço é signo de algo. A palavra sim. sígnico pode ser que não exista, mas eu estou usando no sentido que Lacan usa no RSI. Sintoma Agora sim, é gente. algo que Queria responder, representa Verão, algo para fui alguém. citada. Eu fui Fala, citada Felipe.
eu fui citada, queria responder. Em primeiro Meu, lugar, Helena. me estranha muito, Helena, você dizer que uma palavra não existe. Me parece que você toma uma linguagem fechada. É aquela e não pode ser produzida outras Não, palavras. Deixa eu exatamente, a terminar, palavra deixa eu não terminar, existe. deixa Não, eu a palavra terminar, não existe. deixa eu Não terminar, está não. dicionarizada. Isso não quer dizer que não Deixa possa eu existir terminar. como Deixa eu algo. deixa eu terminar, por favor. Você me citou, eu te ouvi, por favor. A outra coisa referida à sua citação Hum, quando eu não disse sígnico, eu disse signo, mas eu defendo sígnico, sim, sem dicionalização, sim, como uma qualificação daquilo que é do mundo do signo. Aquilo que pertence ao Isso, mundo do signo é sígnico, tá? E eu isso. acho que é uma palavra, se está no dicionário ou não, não importa, mas é uma palavra da nossa linguagem, sim. Então, eu queria dizer para você que, quando eu falei do signo, eu queria dizer exatamente isso, aquilo que pertence ao mundo, à estrutura de signo, e não à estrutura de significante. E isso faz toda a diferença. Agora, também, Helena, você dizer o que você acha necessário eu dizer, ou a Tereza Nazar dizer, ou não sei quem dizer, também eu acho que é demais, né? Não? não, eu Agora eu Ó, vou posso ter que. agora dizer sou eu, também. peraí. Ó, Eu Assim, posso dizer ó, eu um, também. dois, devo, três, eu e devo dizer tal Vocês coisa ou não dizem, devo dizer olha tal só, coisa? vocês cortam o raciocínio de quem está apresentando, e eu tenho direito de dizer que eu acho isso desagradabilíssimo e até um tanto Você tem toda a razão, pouca Helena. educação. gente, Quanto vou a Pouca tentar isso, educação. você fazer tem Corta, a isso. pessoa está razão. apresentando. Olha Ela só, veio vou aqui tentar. hoje. Mas eu Olha não só, vou cortei tentar trazer para raciocínio. vocês. Eu levantei a Gente, mãozinha chega! e Não, a vamos falar do Natália me disse: sintoma. Você quer falar, Tereza? Foi isso. Olha só, gente. Natália, só deixa eu te dizer uma coisa. Eu O estou que está gostando que a rolando aqui é sintoma, discussão. tá? O que está Eu rolando estou aqui é sintoma. gostando dessa Do da debate. discussão da gente pensar se sintoma é significante ou não. Eu estou defendendo isso, tá? Vocês são minhas mestras, mas eu estou defendendo que algo do sintoma passa pelo significante, porque a gente só tem acesso ao real pela via do significante. Não tem Sem outro dúvida. jeito. Quando a Sem gente está na dúvida. análise ele falando, né? Tem isso. Porque você dá Agora, sentido ao sintoma. O isso, a sintoma, gente dá você dá um sentido. Chega sentido. uma hora que não tem É. mais sentido, né? Quando eu E contei que essa minha amiga disse assim, rindo, quando ela disse rindo, Natália, não fica preocupada, vai chegar eu e você no final com um saco de farrapo, cada uma, e a gente lá vai ver o que a gente vai fazer com vai chegar isso, o quê? Não com entendi. um saco de farrapo. Ela me disse Ah, isso. Vai chegar eu e você lá com um saco de farrapo, e lá a gente vai ver o que que a gente faz com isso. Eu, na época, aquilo não fez sentido nenhum, né, para mim. Mas eu lendo sobre os sintomas, sobre fantasia, eu fiquei pensando, de fato, há alguma coisa que sobra, um tecido gasto, resto de um farrapo, né, um saco de farrapo, né? O que que a gente Natália, faz com isso? Como que Natália, isso a gente pode pensar, como isso se articula à fantasia? Porque a fantasia diz respeito a esses restos, né? Rapidinho, Sandra, e a última coisa. Quando eu fiquei curiosa em pensar no sintoma e fantasia, foi porque a formação dos sintomas está ali na subjetividade, nos tempos da identificação. Então, parece, eu entendi um pouquinho, que a gente consegue questionar uma identificação, talvez a partir de um sintoma, né? Então, sei lá, eu estou ali falando da Sandra, uhum. né? De alguma questão minha com a Sandra, alguma coisa identificatória, né? E a gente sabe que os sintomas, a histeria nos ensina isso. Os sintomas têm a ver com a identificação, né? A partir do sintoma que eu posso ter acesso à identificação ao outro, entende? Parece É, é, bobo, gente, mas eu nunca tinha pensado nisso, sabe? De é, como o sintoma está assim com a identificação. Fala, Sam. o que eu vou tentar, assim, pegar a tua ideia, eu acho que é no sentido assim, ó, a estrutura enlaça o real, simbólico e imaginário.
E o que que faz o laço, né? É o objeto A que entra lá na segunda para a terceira identificação, porque na primeira o objeto é a própria imagem, né? Não tem um objeto ainda, um objeto A, e é o objeto A que entra no lugar da falta real. Isso, E é a maneira como o sujeito se posiciona frente ao desejo e à fantasia que vai determinar o sintoma. Por exemplo, a histérica vai ter ódio à morte, o obsessivo vai ter ódio ao desejo, mas não é um significante, é uma posição do isso. sujeito frente ao Édipo e da castração que vai levar ele a dar um sentido enganoso, imaginário pela fantasia inconsciente, né, gera fantasia inconsciente, ou neurose, pelo engano de sentido. Gera um engano de sentido, um equívoco, um Isso. enigma a ser decifrado. Muito Né? bem colocado. Eu acho que é Beleza, por aí. beleza a sua explicação. Eu vou Obrigada, colocar. Sandra. Eu acho que é por aí. Então, nesse sentido, ele não é um significante. Ele aponta para a posição frente ao objeto Isso. imaginário, Isso. frente à fantasia, e é isso que, enquanto analista, a gente tem que ficar atento. Não é o sintoma psicopatológico, se ele Isso. é a somatização, os São sintomas questões de estrutura. Mas, é uma Isso. Sandra, questão esse é o estrutural. ponto. É a partir do sintoma que a gente pode chegar a esse laço identificatório, Mas não, entende? não é só Porque o a gente laço vai dar identificativo. o Não Freud, é, ele vai dizer assim, não é a a partir do sintoma. psicanálise, escuta, a psicanálise conhece a identificação como a mais primitiva exteriorização de uma ligação afetiva com uma outra pessoa, com um objeto, né? Podemos dizer assim, depende Na da neurose. tradição lá do Freud. Neurose. Então, na neurose, sem dúvida. Cura Estou falando de não. neurose, gente. Essas Mas É que coisas quando a de gente psicose fala sempre em sintoma, quando a gente fala em sintoma, a gente já está lá na terceira identificação, né? está É Exato. fazendo uma É questão de estrutura. a segunda, neurose, aí é que né? está, Sandra, segunda e terceira. A Segunda e formação de terceira. sintoma É começa na segunda e segunda terceira. identificação, porque É, o traço unário é esse traço que vem do outro e que nos marca, isso. É Mas quando ele tem né? as precisa alteridades, o ser campo do outro. lido, É. ele precisa ser lido inconscientemente na terceira, que é a Isso, identificação imaginária, Isso, é, também chamada de identificação histérica, Natália. Isso. é. isso, Gente, Porque é isso. Os muito tempos aí bonito são pensar o lógicos, processo de né? análise, né? Porque a gente só tem acesso ao que a gente foi no desejo do outro, percebendo de que forma a gente responde à demanda do outro, né? Que é uma você não suposição. tem acesso, Acesso Natália. Você enganoso. inventa Não uma tem. resposta. Gente, mas são pistas, né? Porque o Você resto é não da ordem tem da isso. invenção. Mas Não o que é se tem são engano. pistas. Não é engano. Não é É invenção, é do engano, enganador, da ordem do enganoso, do do enigma. equívoco. É. Gente, É mas uma é Tá? por isso que eu estou ficção. chamando de É uma suposição. ficção. Se Por você isso que eu quiser, estou dizendo que a suposição é ficção. se você quiser um exemplo Jesus. daquilo que não é abordado pela via do significante, veja o que o Lacan diz, o que Freud diz sobre a angústia, É a isso. estruturação da angústia. Você abre a porta de um elevador, se depara com um espelho no fundo do elevador, e esse espelho está mostrando a tua imagem, e você diz: oi, boa noite. Quando você diz, você vê que aquela imagem não é você. Não há significante que te socorra, querida. Exatamente. Uhum. É uma E outro, falta Eu real. concordo. e Eu outro concordo. Mas é como eu disse do livro. Pode ter certeza que naquele momento não há significante que te socorra. Mas até você chegar ao analista por contar esse fato, algum sentido você já viu, tá? Um sentido, Porque um a gente, sentido. porque a gente a, trata o real assim, gente. a Ninguém posição do fica. analista é exatamente quebrar o sentido. Isso. O analista A trabalha interpretação, exatamente. a Sim, eu interpretação concordo. incide sobre o sentido para quebrar esse sentido. Gente, Gente, eu pega o concordo. Mas RSI que ainda assim Lacan nós estamos diz toda tudo isso noite. lá. Está no Ainda RSI. assim, a gente Porque quando você, recobre.
chega na análise para recobrir, o que comparece numa análise? Se o analista estiver te escutando, comparece exatamente a quebra de sentido. Quando você chega no consultório do analista para dizer foi o livro que caiu porque estava mal colocado, supõe-se que, em algum momento, vai aparecer algo que diga não é o livro que caiu porque estava mal colocado. Uhum. Né? É essa identificação externa que vai dar essa possibilidade de algo aí não decifrável, que é exatamente a origem de toda a estruturação sintomática e de toda a psicanálise. Eu vou contar, posso contar um fragmento clínico? Claro. Fresquinho de hoje, uma paciente que mora fora do país, mora numa cidade cheia de ladeiras, ela me trouxe o seguinte relato, que ela anda tendo umas crises, ela já foi ao otorrino e não é labirintite. Ela sai à rua e se a rua tiver com muita gente ou ela se defrontar com os declives, ela fica completamente tonta, obnubilada. E aí eu perguntei para ela, mas você associa isso aqui, já que você mesma está dizendo que o seu médico fez todos os exames e ele disse que não detectou nada neurológico, nada ligado à parte do ouvido interno. Então, ou seja, não é labirintite. O que você acha que é? Aí ela foi associando, e aí ela trouxe um elemento muito bacana. Ela lembrou que quando ela era pequena e ela estava muito agitada a fazer legêmea de uma outra, e ela estava muito agitada fazendo bagunça, alguma coisa assim, o pai dela chegava, segurava pelos braços e sacudia ela no alto. E isso desestabilizava ela num primeiro momento, porém, ela acalmava quando isso acontecia. E aí ela fez essa associação. Quando ela se sente sozinha, porque ela não tem esses episódios quando ela está dentro de casa. É só quando ela sai à rua, porque ela está numa cidade, por enquanto, ainda estranha para ela. Ela diz: eu acho que tem a ver com isso. Eu fico muito desorientada quando eu estou angustiada, desorientada, quando as ruas são muito largas também. Ela vira a cabeça e ela tem essa sensação. Ela diz assim, é como se fosse um vento, o mesmo movimento que o pai fazia. Então, é isso. As coisas que se apresentam como sintoma, muitas vezes, elas são completamente enigmáticas. Até que o sujeito possa, tudo bem, está dando sentido, e a gente tem que decifrar. Pois é, mas essa interpretação que ela está dando, né, eu não sei como é que ela vai voltar na próxima sessão, é já uma leitura. Quem sabe isso pode, se não resolver a questão, porque às vezes não resolve, só desloca para outra coisa, quem sabe trazer, né, algum tipo de elucidação para a questão que está aí, porque o que eu penso é que tem algum elemento erótico da relação dela com esse pai. Tereza, não Sacudido. seria, o sintoma não seria o que sobra do recalque do pai real? Esse Exatamente. pai, Sim, o que o sim, pai, esse sim. pai que sacode é o pai real. Exatamente. Exatamente. Não é o fato Agora, dele pensando sacudir, aqui, ó, é a intervenção dele. Essa Isso, intervenção é que interessa. Isso é Não é isso. o fato retorno, do gente, pai ter É o sacudido. retorno, é o isso que é o escava o retorno recalque. recalcado, exatamente. Porque o olha recalcado só, primário é o que está na talvez fonte do Eu estou sem sintoma, é o voz. recalcado primário, é a fantasia isso, fundamental. Essa é que está na Isso. raiz do sintoma.
E essa não tem retorno do recalcado. É o recalcado Exatamente. fundamental. Gente, Bem talvez, eu estou pensando aqui, talvez o percurso de análise proporcione para o sujeito abrir mão, assim, um pouco do sentido, né? E eu estou lembrando aqui que eu li, quer ver? Já leram esse livro aqui, Percurso de Lacan? Esse livro tem uma coisa interessante, que ele diz assim, que no, aquela frase da fantasia do Freud, que é o batem numa criança, né? Batem em uma criança, que em alguma tradução, alguma coisa assim, tem o Freud fala assim, não sei mais. Tipo, a pessoa fala isso, não sei mais, batem numa criança. E que aí é uma insistência, mas como assim batem numa criança? Ah, não sei, não sei mais. Como se no final da análise, e eu acho que talvez tenha a ver um pouquinho com a ideia que eu estou tentando colocar aqui, a pessoa não se importasse mais tanto com dar um sentido. Apenas batem numa criança. Não sei mais, eu não sei, Me né? permite, Natália, Vamos chegar no, no saco de farrapo. E eu não sei olha mais. só, E é isso. na Convergência agora, um psicanalista que eu gosto muito, esqueci o sobrenome dele, acho que é Feldman, uma coisa assim, da Escola Freudiana de Buenos Aires. Ele trouxe um recorte clínico para falar da questão do final da análise, muito interessante, que ele disse assim, esse analisando, ele estava falando lá, esse analisando, terminou a análise da seguinte maneira, ele disse para mim assim, eu não quero falar mais disso. E esse mais faz toda a diferença. Não é que ele não queira falar disso, ele não quer falar mais disso. Ele Aham, esgotou alguma coisa ali, claro que tem todo o contexto, eu estou falando de forma aham. descontextualizada, Acho que tem mas a ver com o tem que a eu ver com essa trouxe, né? questão do BATS que É, você trouxe. fala É, mais, né? Bate em que criança? Não sei mais. não interessa, não interessa mais. Então é interessante pensar que talvez a gente abra mão, né, de dar tanto sentido às coisas. Às vezes um cigarro é só um cigarro, né? Não, Freud que fala isso. o charuto, É? tá. Gente, é isso. Muito obrigada pelas colocações. Eu gosto de ver as Terezas assim nervosas com as Não minhas estou falas, nervosa, não. Eu fiz uma observação porque você me autorizou. mas ó, mas Você, a eu Helena levantei a tem certa mãozinha, razão. não Tem certa concordo com a razão. Helena, não. Você É. levantou, eu levantei a mãozinha e você disse, Tereza, quer falar? Aí É você me porque tem que, autorizou. quando no meio da fala, tem que ser breve, né, gente? Para não perder meu raciocínio, porque eu Ah, gosto que a gente Aí, abra, aí me já é ajuda a me outra soltar. questão. Eu É, acho que a gente tem. isso Você, aí. eu peço até desculpas se eu quebrei seu raciocínio, mas eu, quando estou indo num raciocínio que tem que ser quebrado, eu gosto muito quando quebra meu raciocínio. O que eu mais odeio é que deixe eu chegar do início ao fim no mesmo raciocínio, porque isso não me acrescenta nada. Então, desculpe eu tratar você como eu gostaria de ser tratada, interrompida Ai, e quebrada Tereza, no meu. não, você vai fazer eu me sentir culpada, hein? Ó, Eu, gente, tchau. Beijo, beijo. beijo. Até daqui a um mês. Até.